2020 começou e deixo aqui meu desejo que esse ano você conquiste tudo o que sonhar, inclusive esquecer essas bombas que nos fizeram assistir na década passada. Depois de eleger as melhores novelas produzidas entre 2010 e 2019, agora a missão é criar o top das 10 piores novelas mexicanas dessa década. O ano passa, meu pedido não. Se inscreva no nosso canal, deixe aqui seu like, seu comentário e clique no sininho para ser notificado de todas as nossas atualizações. O Almanac Latino também está disponível no Facebook e no Instagram. Em 10º lugar, uma novela que prometia fazer história e amargou uma forte rejeição da audiência. Passione e Poder prometia muito mesmo, afinal, além de trazer o astro Fernando Colunga como um vilão, ainda dividiria créditos com outro grande ator, Jorge Salinas. Era o remake de uma trama dos anos 80 sobre famílias milionárias e rivais. Te voy a hundir en la vida. Trata y lo vas a perder todo. Y yo perderlo, el que lo está perdiendo eres tú. Mira, yo siempre hablo con la verdad, así que te lo voy a decir. Yo le dije a Julia que tú eres el padre de Franco. O tiro saiu pela culatra, o grande público torceu o nariz para Colunga de vilão e a saída foi regenerar o personagem. Acontece que para isso ser feito foi preciso abrir mão da lógica. E um detalhe, se ao menos a mudança do perfil do vilão tivesse valido a pena no que diz respeito à audiência, mas de nada serviu. Curiosamente, ainda ganhou um prêmio como a melhor novela de 2015, oi? O 9º lugar é uma novela que eu criei muita expectativa, mas que fizeram de uma forma totalmente amadora. El Vuelo de la Victoria era o remake de Como Tu Ninguna, escrita por Alberto Gomes na Venezuela e que é um expert em escrever circos maravilhosos. Mas a adaptação mexicana tirou totalmente a graça da história. Algumas interferências nos bastidores também comprometeram o andamento. Pablo Monteiro deveria ter sido um dos galãs, mas foi demitido e Andrés Palacios assumiu seu personagem. Além disso, Susana dos Amantes, que seria a grande vilã da novela, reclamou do personagem e pediu para morrer. A atriz inclusive se arrependeu depois, mas já era tarde. A cereja do bolo foi que no último capítulo tudo se revela como um sonho da protagonista. Assim ou mais patético? O 8º lugar é outra novela que tinha tudo a seu favor para ser incrível, mas foram por uns caminhos que culminaram numa decepção. La Malquerida é aquela novela que a Vitória Rufo conta para quem quiser que se arrependeu de fazer. Acontece que a protagonista não era exatamente ela, e sim Ariadne Dias, que defendeu um personagem difícil de uma jovem que se apaixona por seu padrasto, personagem do galã peruano Christian Meyer. Só que teve um problema, ou melhor, dois. O primeiro é que a novela deu muita atenção para uma trama secundária com a atriz África Zavala, enquanto a história principal simplesmente não andava. O segundo ponto é que quando essa história finalmente saiu do lugar, a direção e o texto criaram uma atmosfera onde parecia que eles torciam pelo romance entre padrasto e enteada. Se vocês procurarem no YouTube, vão achar até clipes produzidos pelos fãs do casal. Bom, no que diz respeito à novela, a reta final da história é maravilhosa, e você termina La Malquerida lamentando porque só no fim a novela ficou boa. O 7º lugar vai para a novela que todos os fãs querem ver no Brasil. 3 vezes Ana é outra que só ficou na promessa. O esperado remake de Laços de Amor com Angelique Boyer vivendo as trigêmeas foi uma verdadeira bagunça. Chega até a ser difícil de explicar, mas foi o seguinte: como eles queriam colocar Sebastián Rulli e Angelique Boyer juntos e o perfil original do galã era bem simples, inventaram que Sebastián Rulli era um desmemoriado e posteriormente um homem com dupla personalidade. Agora, una isso mais trigêmeas, onde uma assume o lugar das demais ocasionalmente, dá um nó.
A novela ainda foi pontuada por excessivos flashbacks para tentar explicar o caos que o próprio roteiro criou. Foi um fracasso, embora os fãs não aceitem. Sexto lugar, e agora a ruindade vai se aprofundar. Mirando no êxito das narconovelas da Telemundo, a Televisa contratou o executivo responsável por essa levada. Patrício Wills, nada bobo, vendia as novelas produzidas em seus estúdios próprios para a Televisa. Veio então La Piloto, protagonizada pela atriz Lívia Brito em 2017. Bom, era o esquemão de sempre das narconovelas. Muito tiro e traficante para tudo que é lado. É difícil eu defender essa novela, porque já declarei algumas vezes que não curto esse tipo de história. E no caso de La Piloto, creio que nem o grande público tenha curtido. E vejam só que insólito. No ano seguinte, eis que me fazem La Piloto 2. Mais e mais aventuras para Yolanda. E eu, francamente, só vi nisso uma estratégia comercial do executivo de seguir abastecendo a Televisa com seus produtos. E a primeira temporada de La Piloto acabou de ser disponibilizada pela Netflix, caso alguém queira conferir. O quinto lugar vai para um tropeço daqueles na bem-sucedida incursão do produtor Juan Osorio nas comédias familiares. Sueño de Amor foi mesmo um fracasso. Ao escalar Betty Monroe para viver a protagonista, todo mundo estranhou. Ela era uma atriz coadjuvante da TV Azteca que não estava na mira de ninguém. Não havia nenhum produtor vendo nela uma protagonista, apenas Juan Osorio. Mas a culpa do fracasso não é da moça. A história mal estruturada fez Juan Osorio privilegiar o dramalhão com o câncer da protagonista, que teve como único objetivo fazer a coitada da atriz raspar a cabeça para ver se algo na história chamava atenção. ¿Quieres contarme qué pasa? Tengo cáncer. Para terminar de chutar a coitada, escalaram Marjorie de Souza para ficar com o galã no final. Escalaram Marjorie de Souza para ficar com o galã no final. ¿Qué pasó con eso de que quiero que hagas feliz a Ricardo? Claramente han cambiado las circunstancias. No, tú las cambiaste. Tú alejaste a Ricardo por tu enfermedad. Después yo me enamoré de él. Obviamente, nada disso funcionou, porque quando a história não é boa, não tem artifício que salve. E o mesmo vale para o quarto lugar. A receita do fracasso é tentar repetir a receita de um sucesso. Deve ser por isso que Like, produção de Pedro Damián, não funcionou. Tudo era nos mesmos moldes de Rebelde. Uma escola de jovens ricos, uma bandinha musical, romances e muitos etc. Sabe aquela sensação quando uma história quer abraçar todos os temas ao mesmo tempo, mas sem uma sinopse forte para abranger tudo isso? Assim foi Like. O elenco juvenil bem que tentou, mas faltou carisma para levar a trama adiante. A novela acabou no final de uma primeira temporada com a trama fechada, mas na esperança de uma segunda fase. Chegou a rolar o rumor que ela viria apenas para a internet, mas eu francamente duvido. Nem a banda conseguiu emplacar um hit sequer. Chegamos ao pódio. Terceiro lugar fica para uma história tipicamente brasileira, que não tinha nada que estar no prime time mexicano. Doña Flor e seus dois maridos não agradou. Protagonizada por Ana Serradilla, Sérgio Moro e Joaquim Ferreira, a história de Jorge Amado misturava o sobrenatural, romances e personagens pitorescos. O livro não rendia uma novela. Então, obviamente, muita coisa foi criada para preencher essas lacunas. A trama logo perdeu fôlego e foi encerrada com 65 capítulos de 1 hora. Juro, eu tentei assistir, mas sabe quando nada na novela soa interessante? Vai parecer implicância com o Brasil, mas não é. Nosso segundo lugar é outra história brasileira que não tinha nada que ter ganhado versão mexicana. El Bien Amado foi um grande fracasso na carreira do produtor Nicandro Dias Gonzalez, que há tempos divulgava que tinha intenção de produzir uma versão dessa história do autor Dias Gomes. A novela por si só já contava com muitos personagens caricatos, como o prefeito Odorico, Dirceu Borboleta e as irmãs Cajazeiras, batizadas de Sampério nessa versão. Mas a direção de Salvador Garcini transformou a novela num verdadeiro circo. Interpretações estereotipadas beirando a desenho animado fizeram todo o elenco pagar mico. E que elenco essa novela tinha? Um arsenal de astros desperdiçados numa história que eu sempre soube que seria um erro. Mas o primeiro lugar, quem acompanha o Almanac desde sempre, já deve ter feito as contas.
Emílio La Roça produziu 3 novelas durante essa década, as 3 marcadas pelo fracasso, mas nenhuma conseguiu ser tão ruim quanto Libre para Marte, a novela que marcou a estreia da cantora Glória Trevi como protagonista de novelas. Libre para Marte foi a adaptação de um seriado colombiano chamado Los Canários, sobre as aventuras de um grupo de taxistas e seus inusitados passageiros. Os canários viraram crocodilos na versão mexicana, mas nada, absolutamente nada funcionou nessa novela. Primeiro, porque carecia de uma história mais sólida para ser novela. A falta de uma sinopse foi evidente já na primeira semana da novela. Depois, porque Glória Trevi não tinha um pingo de carisma como atriz. A ver, un momento, Aurora. Yo no le mentí. Solo le oculté un poco de información, es todo. ¿Un poco? ¿A quién? ¿A su papá o a mí? Usted sabía que yo me estaba quejando de don Zacarías y usted no me dijo nada. Y yo de mensa ahí contando y explicando todo. Não era eficiente no drama, nem na comédia, e além disso, condicionou seu contrato a reduzir drasticamente as cenas amorosas na trama. E desde quando existe uma novela sem romance? Isso impactou muito no que poderia ser um dos caminhos para resolver a crise que virou Libre para Marte. Emílio La Roça não é o tipo de produtor que vê o navio afundando sem fazer nada. Ele bem que tentou consertar a história, definindo a figura do vilão mais concretamente e dando peso a alguns personagens coadjuvantes que poderiam equilibrar a participação de Glória Trevi. Mas quando a ideia original não é boa, dificilmente tem conserto. Que década, hein? Muitos fracassos, ideias ruins, ideias boas, mal executadas e aquela sensação de que o gênero da novela precisa ser urgentemente resgatado, entendendo que modernizar o formato não é trocar de formato. Qual a sua lista das piores novelas? Deixe seu comentário, aproveite para dar um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Até mais!